Nessa aula, então, a gente vai entender como que você começa a sua carreira com a prática do Masterlove. Então, na verdade, muitas vezes a prática do Masterlove ou a prática dessa profissão, ela falha por uma única razão. Ninguém sabe que ela existe. Então, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar de uma maneira que todo mundo conheça você. Então, como que as pessoas vão conhecer o seu trabalho? Como que as pessoas vão saber que você existe se você não fala para elas, né? Então, a gente vai entender quais são as maneiras que a gente pode fazer para que as pessoas conheçam você. Então, aqui eu trouxe algumas maneiras que vai ajudar muito para que você possa começar já a sua carreira como Masterlove, que funciona muito bem, né? Muitas meninas já estão atuando dessa forma e geralmente quando a gente começa aí com essas parcerias. Então, uma das formas que você pode fazer, né? Parcerias com clínicas, por exemplo, é muito bacana. Você pode fazer aí, existem inúmeras clínicas que trabalham na área da saúde, né? Spas também é muito legal, que você pode fazer palestra, que você pode disponibilizar o seu atendimento. Então, tem muita clínica que trabalha aí com atendimentos de médicos, fisioterapeutas, que trabalha aí com atendimento de coaching. Então, você pode se inserir nesse processo, que é você disponibilizar o seu serviço para o atendimento. Então, você pode ir nessas clínicas, né, entender, fazer um mapeamento aí da sua cidade, ou até de cidades vizinhas, ou até mesmo online mesmo, você pode entender qual que é as regiões aí que você quer atuar, entrar em contato para disponibilizar o seu serviço. Então você pode usar essas pessoas aí, essas instituições, para você começar a alavancar a sua carreira. E aí você leva aí um material, você pode enviar por e-mail também, né? Entrar em contato com essas instituições, essas parcerias, para que você possa começar o seu trabalho como Masterlove. Você tem que ter aí o mínimo uma apresentação aí, algo, né, uma apresentação do que você faz, das práticas que você atua, os problemas que você resolve, como que você atua. E aí você vai lá, faz uma apresentação, se apresenta, leva aí um material para que a pessoa possa conhecer você. Muitas vezes, se você for fazer essa visita presencial, é legal você levar um material aí do que você pode fazer, do serviço que você trabalha, para que as pessoas entendam exatamente o que você faz, certo? Qual que é a outra coisa que a gente tem aqui, né? Lojas de produtos eróticos também é uma coisa muito legal. Tem muitas meninas que já trabalham com produtos eróticos e isso já é um passo aí que você pode unir essas duas carreiras, na verdade, essas duas atividades. Que são o quê? Você trabalhar com produtos e também fazer o atendimento. E como é que você une isso, Ana? Muitas pessoas que procuram esse tipo de produto, elas estão com algum problema na área de relacionamento e sexualidade. Então, o que acontece? Quando você une essas duas atividades, que as pessoas vão lá e elas querem algo, você consegue gerar valor para essas pessoas. Então, o que você vai fazer na sua prática de Masterlove? Você vai gerar valor. Como que você gera valor? Se você está vendendo um produto, você pode oferecer um atendimento, você pode oferecer um atendimento mais personalizado. Como que outras formas de você gerar valor? Você levar esse conhecimento, por exemplo, uma mídia social. Se você tem uma página no Instagram, você pode levar o seu conhecimento para essa página, ou seja, você pode falar do que você faz. Quanto mais você falar do que você faz, mais fácil as pessoas têm de conhecer você, não é? Então, elas vão conhecer você através do seu trabalho. E aí você tem mais chances de captar clientes aí. Então, a ideia aqui é gerar valor, né? Se você tem E aí, se você tem uma loja física, você pode fazer uma sala ali, algum espaço de atendimento, que você pode unir as duas coisas. Então, dá para fazer muita coisa quando você trabalha com produtos eróticos. O que mais que nós temos aqui? Clínicas, psicólogos, então dá para fazer muita parceria com psicólogos, principalmente porque é complementar, essas duas atividades são complementares, ou seja, você pode oferecer o seu serviço e fazer uma parceria com o psicólogo. Por quê? Porque você também vai mandar muito cliente para ele. Então é muito legal. Só que como é que ele vai saber disso, gente? Se você conversar com ele, marcar uma reunião, entendeu? Faz aí, dá uma olhada quais as pessoas que você conhece, que você poderia ter uma parceria, que você poderia, né, trocar uma ideia, porque você vai ter clientes que você vai mandar para ele e vai ter muitos clientes que ele pode mandar para você. Então, um bom trabalho aí, você consegue fazer isso com bastante maestria. Depois nós temos aí médicos, nutricionistas, também bastante interessante, porque, por exemplo, o nutricionista trabalha muito com essa parte, vamos supor, emagrecimento, saúde, e aí
pega muito essa parte emocional, não é? E você pode trabalhar com a parte emocional dessas pessoas. Então, se você tem aí nutricionistas que você conhece, que talvez seria interessante de você fazer uma parceria, seria muito legal, porque você vai poder agregar valor para essas pessoas, para esses profissionais também. Você só tem que entender aí, entender quais que são as coisas que você vai atuar, né? As áreas que você vai atuar, quais as situações que você vai pegar na área emocional, para que você tenha clareza no seu discurso, muita clareza na hora que você for fazer a sua apresentação. Então também dá para trabalhar muito com essa parte emocional, aí nutricionistas são parceiros muito legais aí de trabalhar. Depois nós temos aqui fisioterapeutas também, que você pode trabalhar com a parte emocional, então tem muito fisioterapeuta que trabalha só com a parte física, né? Então você pode trabalhar tranquilamente com a parte emocional, com a parte comportamental. Tudo que for na área comportamental e a parte emocional, você pode trabalhar tranquilamente. Então, você vai ser uma especialista em comportamento na área de relacionamento e sexualidade. Então, você pode oferecer seus serviços, porque você não é concorrente, ou seja, você não está sendo concorrente, você está complementando o trabalho. Então, obviamente que os clientes, eles têm aí coisas que eles vão buscar um fisioterapeuta que você não pode atender. Agora, você pode atender uma outra parte que provavelmente, às vezes, eles não têm nem tempo, não tem nem, né, não é o foco deles atender nessa área. Advogados que trabalham também na área da família. Eu tenho muitas alunas que elas são advogadas e elas trabalham muito com, né, direito da família, às vezes com divórcio, são bem focadas na área do divórcio para fazer essa mediação aí familiar, ou seja, quando se separa, tem muito conflito entre o marido e mulher, a família, os filhos. Então é uma área bem interessante, é uma área muito pouco explorada, inclusive, e que dá para trabalhar muitas questões, porque o advogado ele vai falar muito das questões técnicas, né, e quais são os direitos de cada um. Agora, a parte emocional, muito poucos trabalham. Eu vejo muito poucos mesmo trabalhando. Olha, dá para contar nos dedos aí quem consegue trabalhar com uma mediação que faz com que os dois tenham uma boa comunicação, que eles tenham um bom relacionamento, entendam que apesar de estar separados, eles têm aí, às vezes, tem um filho em comum, que a criança não tem nada a ver com isso, né, que tem que ter uma boa, que tem que estar harmônico esse processo para que a criança não sofra. Então, assim, aí tem muito problema de cobrança, muita hostilidade, né? Tem muito problema aí nesses conflitos entre casais que se separam, que se divorciam e que geralmente quem sofre muito é a criança. Então, se você pegar essa área, é uma área que você pode atuar tranquilamente, é uma área que está muito pouco explorada, gente. Então, você vai ter muito cliente. Você vê que o número de separações está crescendo exponencialmente no mundo, né? Aqui no Brasil, então, nem se fala. Então, o que você pode fazer? Você pode aproveitar essa onda, né? Aproveitar essa oportunidade para que você possa atuar em uma área que está muito pouco explorada. Tem muitas áreas, todas essas que eu falei antes, elas estão um pouco exploradas, mas tem algumas, por exemplo, que já está um pouco mais, né? Que já tem mais essa proposta. Vamos supor, nutricionista já sabe que existe uma parte emocional que precisa ser trabalhada, uma parte comportamental. Então, não está tão assim abaixo, né? Não está tão inconsciente. Nesses casos de família, mesmo que ainda seja consciente, não tem muita gente trabalhando. Os advogados não estão trabalhando muito, eles não trabalham muito com essa proposta comportamental e emocional. Então é uma boa oportunidade ter um mediador e você poder oferecer seu trabalho aí, tanto ou você mesmo como advogado, né? Daqui a pouco você está fazendo o curso e pode também trabalhar para agregar valor ao seu trabalho. Isso é muito legal mesmo. O que mais que nós temos aqui? Outras formas também de você começar é você oferecer suas palestras, né? Quando eu falo palestra, Ana, mas eu não gosto de falar em público, né? Dizem que o maior medo do ser humano é falar em público. Então, não necessariamente você precisa falar para públicos grandes aí, você não precisa sair palestrando para todo mundo. O que você precisa fazer? Ter uma apresentação. Então, para você trabalhar nessa área, você é uma empreendedora, né? Um empreendedor, você vai buscar aí os seus clientes, você vai precisar um mínimo de comunicação até para atender. Então, a menos que você está fazendo só para você, mas se você vai iniciar na carreira do Master Love, você vai aí precisar trabalhar a sua habilidade de comunicação. E aí o que você pode fazer? Fazer apresentações e associações, né? Você pode fazer aí apresentações, palestras em instituições da cidade, às vezes trabalha aí
épocas do ano que trabalha muito bem isso, né? Outubro rosa, novembro azul, e várias outras datas aí que você pode, maio, que é o mês das noivas, nem sei se ainda é o mês das noivas, mas e aí você pode pegar datas, né? Pode fazer parceria com cerimonialistas. Cerimonialistas trabalham muito bem com essa parte, então às vezes você pode fazer uma parceria porque a noiva está cheia de, né, questões emocionais aí, às vezes bate umas dúvidas, ou quer, né, nas escolhas de todos os processos aí quando vai casar. Então você pode auxiliar, na verdade você pode oferecer o seu serviço, porque, né, você pode pegar um nicho de noivas, por exemplo, e aí você pode trabalhar e continuar se especializando. Você pode inclusive virar uma cerimonialista Master Love, que você pode trabalhar como cerimonialista e aí agregar valor nesse serviço. Então, dá para fazer muita coisa, gente. Assim, o céu não é o limite aqui. O que mais que nós temos aqui? As mídias locais também é muito interessante você trabalhar com as mídias locais, porque apesar da gente estar com a internet aí bombando, né, que hoje a gente sabe que a internet é o meio mais rápido de chegar aí na casa do cliente, porque todo mundo hoje está com o dedinho aqui passando na internet, né, tá nas mídias sociais, mas tem muita mídia local também, né? Eu fiz muito trabalho em mídias locais aí e deu muito resultado, principalmente na região, porque você pode trabalhar aí, tem programas de TV, tem, né, inclusive programas de rádio, que hoje não é tão usado, mas é uma forma de chegar aí no seu público também, né? Às vezes você faz parceria, você não precisa pagar nada, você faz parceria e eles estão procurando pessoas aí para falar de um assunto, né? Você pode aí gerar um quadro, por exemplo, e falar aí toda terça-feira sobre sexualidade. Você pode começar, inclusive, a treinar suas habilidades, né? Muito legal para você se treinar e para você levar o seu conhecimento aí para mais pessoas. Então dá para fazer isso. Legal? Então aqui tem várias formas, tem outras formas? Tem, a gente teria que pensar mais aqui, mas tem muitas oportunidades. Aqui eu trouxe algumas mais comuns que você pode entrar e que vai fazer nessa carreira, você vai alavancar imediatamente. Então, você pode trabalhar com isso. Se você começar a fazer, se você fizer 5 dessas coisas aqui, você já vai alavancar e já vai começar a captar clientes, ok? Qualquer outra coisa importante aqui sobre esse processo de como começar na sua carreira como Master Love, né? É você ter domínio das técnicas e ferramentas. O que é isso, Ana? É você ter aí, pelo menos, o domínio das técnicas e ferramentas. Vamos supor que é um curso longo, a gente sabe que tem bastante conteúdo para você estudar. Você vai crescendo na carreira, você vai aprendendo ao longo do processo. Você não precisa aprender tudo de uma hora para outra, não é assim que funciona, ninguém faz isso. Mas você pode aí ter domínio de algumas técnicas e algumas ferramentas. Então, você pode aí ter 6 técnicas aí 6 ferramentas que você domina muito bem. Então, você pega essas 6 ferramentas e treina elas, faz muitas vezes, para que você tenha domínio dessas técnicas, que você possa fazer em qualquer lugar, você possa fazer numa palestra, você possa fazer num atendimento em grupo, você possa fazer aí num workshop. Então, pegue essas ferramentas e tenha domínio sobre elas, que você vai ver que essa insegurança inicial, que a gente sabe que existe uma insegurança inicial quando você vai começar a atender. E é super normal, gente, não tem nada demais você ter um pouco de medo quando você vai atender. Então, por isso que a gente falou do Pro Bono aí, para você fazer esse primeiro atendimento gratuito, para você começar a treinar. E você pode treinar várias vezes, né? Então, aqui você pode trabalhar com essas ferramentas para você treinar e ter essa especialidade, ter esse domínio, na verdade, dessas ferramentas para você passar um pouco a sua insegurança. Ana, mas como é que passa essa insegurança? Eu já fiz e ainda continuo um pouco insegura. Só na prática, gente, não tem mistério, isso não tem uma bala de prata, sabe? Não é uma coisa que, não tem milagre aqui, sabe? Você vai ter que treinar, você vai ter que fazer. Quando eu comecei, eu fazia isso todo dia, né? Eu passei 3 anos atendendo no individual para eu ficar tranquila hoje no atendimento. E assim mesmo, sempre tem alguma coisa nova que sempre quando você vai fazer a primeira vez, você fica um pouco inseguro, né? Se tá tudo certo. Mas se você entender do conteúdo, que você já entende, porque se você está aqui nesse módulo é porque você já viu todos os conteúdos, você sabe mais do que o seu cliente. Então, aqui o segredo é você saber um pouco mais que o seu cliente. E você sabe mais que o seu cliente, porque tudo que a gente trouxe aqui são metodologia, são conteúdos científicos, são conteúdos com muita base da ciência mesmo. Então, e a grande, 99% das pessoas não sabem o que a gente trouxe aqui para você, eu garanto isso. Então,
o que acontece, né? A menos os profissionais, na verdade, que trabalham com isso, né? E eles provavelmente sabem um pouco de cada coisa, mas às vezes as pessoas não são especialistas nisso também, né? Então, e de outra coisa também importante, gente, é que todo profissional também precisa de um profissional, certo? Ou seja, todo Master Love vai precisar aí de um profissional também, como a gente falou em algumas outras aulas, a indicação para você fazer um processo de coaching, um processo terapêutico, um processo de Master Love, né? Todos esses processos que trabalham com autoconhecimento, eles são muito importantes para você entender quais são os limites da sua própria experiência. E aí, mesmo que você saiba tudo sobre esse tema, né? Essa profissão que você está estudando, você também precisa de ajuda muitas vezes, que você está aí envolvido emocionalmente e você não sabe muito bem como fazer, né? Então, o que acontece? Você vai precisar sempre, né? A gente precisa sempre de um mentor, muitas vezes, né? Não só um profissional que possa, né? Eu tenho minha terapeuta lá, que eu vou toda semana e é ótimo, isso eu deixo lá sempre esse processo na minha vida. Mas, por exemplo, eu tenho mentores, né? Mentores que me ajudam, que já deram um passo a mais, que já estão no lugar que eu quero estar, para que eu possa estar sempre buscando crescer. Então, outro ponto importante aqui, quando a gente começa uma carreira, né? E quando a gente, vou falar que como que a gente faz essa carreira acontecer, alavanca essa carreira, é você ter um mentor, né? Você ter uma mentora para que você possa estar sempre desenvolvendo, sempre crescendo, sempre buscando, estudando e se especializando cada vez mais. Então, fica tranquilo em relação a essa insegurança, em relação, às vezes, essas questões que a gente passa quando a gente vai começar uma atividade nova, porque é super normal. Agora, você vai ter que dominar a sua mente aqui por aqui. Entender que assim que você fizer a primeira, a segunda, a terceira, a quinta vez, você já vai estar melhor, você já vai estar mais treinado. É treino, gente. Treino forte, jogo fácil. Quando você treina, você vai ficar boa nisso. Não tem jeito, não tem fórmula mais certa do que essa, ok? Então, sobre isso, fica tranquila que o que você precisa é dominar algumas ferramentas aí, algumas técnicas para que você possa se sentir mais tranquila sobre isso. E nunca esqueça que o cliente sabe menos que você. Nesse assunto especificamente, provavelmente, ele sabe menos que você, né? O que ele sabe? Ele sabe muito pouco, às vezes ele sabe sobre ele, né? A gente está sempre buscando o autoconhecimento, então a gente pode estar num momento da vida que a gente acha que sabe muita coisa, daqui a pouco acontece um evento externo, o que acontece? A gente não sabe nada de nós mesmos. Então, o desenvolvimento humano, o processo de desenvolvimento humano, ele é de melhoria contínua. A gente nunca sabe tudo, gente, nunca. Fica bem tranquilo sobre isso, que a gente tem que trabalhar aí essa mentalidade para a gente entender que a gente tem que estar sempre buscando, sempre crescendo, para que a gente possa estar se desenvolvendo e cada vez mais estar melhor, não só consigo mesmo, mas também na questão profissional, ok? Então, eu te vejo na próxima aula. Até mais!